Oi, pessoal. Eu sou Milton Krenit e esse é o EnvelhecerCast, podcast que a gente fala de diversidade, sexualidade, longevidade, enfim, da nossa existência. Hoje a gente vai falar de vários assuntos relacionados a isso. A gente vai falar sobre a maneira como a gente pensa, sente, existe nesse processo de envelhecimento. E acho que para falar disso, sobre haters, representatividade, sobre essas e outras questões, eu trouxe o queridíssimo Márcio Rolim. Márcio Rolim, ele é influenciador digital, ele é criador e apresentador do canal Biquarentona e a gente vai bater um papo que eu já estou aqui ansiosíssimo para a gente começar. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Tudo bom com você? Tudo ótimo. De novo, né? Você foi lá no meu canal e agora eu tô vindo aqui no seu podcast. Que bom que a gente... Vamos explicar pra essa galera que 40 não é velho, tá, gente? O canal é Biquarentona, né? Pra gente falar com as quarentonas, cinquentonas, sessentonas. Então o pessoal vem aqui dar um hate, mas ele nem é velho. Exato. E eu acho que é isso, né, Márcio? A gente tá aqui pra falar dessa questão um dos primeiros pilares que hoje a OMS fala da década do envelhecimento saudável. É mudar a forma como a gente vê, sente, enxerga e planeja o envelhecimento. Então, por isso, não importa se você tem 30, 40, 50, 70, 80, esse canal é para vocês, o seu canal é para toda essa galera. Pra toda essa galera. Tem gente lá de 19 anos seguindo, eles me chamam de titia. Eu tenho seguidores de 60, de 70 anos. É um barato, que eles trazem informações que eu não tenho, falam coisas que eles viveram que eu não vivi ainda, dão um outro olhar. E acho que quase 40% dos meus seguidores têm mais de 40 anos. E é incrível que eles comecem a pensar que jovens aos 40, eles vão sobreviver de uma maneira muito melhor que os pais dele, que os avós deles. E como eles vão fazer isso? Então é isso que a gente faz lá no canal. Vamos conversar sobre poder ficar velho, conseguir ficar velho e existir. É isso que a gente faz por lá. Não é um canal... As pessoas, mas você nem é velho e fala sobre bichas velhas. A gente fala sobre o caminho que a gente tem que trilhar para chegar lá bem. E vamos falar então do canal, do Biquarentona, né? Então, o primeiro nome eu acho maravilhoso, Biquarentona, então acho que aí é excelente até a mensagem que você quer passar. Queria que você falasse pra gente como que foi o processo de idealização, de criação, o que estava passando na tua cabeça, que insights e até que medos passaram pela tua cabeça nesse processo. Então, o grande problema do gay é homem, né? É macho. Aos 40 anos eu terminei o casamento. E aí eu entrei numa depressão profunda, porque eu pensei, cara, solteiro aos 40, o que eu vou fazer agora na minha vida? Acabou, né? E voltar pro Grindr, Não vou ser aceito. Não vou ser aceito, como é que eu vou numa sauna? Esse corpo já não pega mais massa muscular, tá precário, enfim. E no alto de todos os meus privilégios. Eu sou magro, eu sou lido como branco, embora eu seja pardo e nortista, enfim, tenho vários privilégios. Mesmo assim, eu passei por uma crise etária severa, especialmente por conta da solteirice, do casamento acabar. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Eu tive a ideia, eu vou dialogar, vou criar um canal para falar com as bichas que estão passando pelo mesmo processo. Só que o negócio cresceu tanto, foi tão bom que é bicha, é sapatão, é travesti, é trans, e os assuntos começaram a se politizar e se organizar e ampliar, que a gente acaba falando de tudo. Então, o Biquarentona é um canal que dialoga, principalmente com quem tá mais pra lá do que pra cá, chegando perto de ter vivido metade da sua vida, que é muito bom. E a gente consegue falar sobre tudo, desde o concurso do Mr. Brasil até os haters, política e questões seríssimas, né, como saúde e outras. Eu gosto de um vídeo que você fala um pouco sobre, até não sei se foi antes de fazer o canal ou fazendo o canal, da sua experiência no ABC Bailão. Ah, sim. Caótica. Eu tava solteiraço, 40, 41 anos, um amigo disse assim, bicha, a sua festa é o ABC Bailão, é uma festa que vão os caras mais coroas e tal. Eu falei, será? Eu não tô preparado. Vou lá conhecer. Vai que vai ser incrível. E eu fui no ABC Bailão, que é uma festa histórica, lendária aqui em São Paulo, que são as bichas mais velhas. Cara, eu cheguei lá e entrei num pânico, porque eram umas bichas muito velhas, calvas, e você via que eram os caras que estavam muito vividos. E curtindo. Curtindo muito, dançando todas, bebendo, paquerando. E eu fui ao banheiro e tive uma crise de choro. Não, eu não cheguei nesse momento. E comecei a chorar e vim embora. E isso tudo é fruto de preconceito estrutural, etarismo, tudo que estava residindo em mim. E que reside até hoje, não vamos ser hipócrita. Eu não sou uma pessoa totalmente desconstruída, mas o ABC Bailão foi um choque pra mim. De encontrar tantos caras mais velhos, felizes, bebendo todas, dançando até o chão,
as músicas antigas e as músicas mais novas, dançando a Ariana Grande, arrasando. E aquilo foi um impacto, foi um choque pra mim. E me motivou a falar sobre isso. Tem um vídeo recente no canal muito interessante, que é sobre as mariconas no TikTok, dançando com roupa curtinha, fazendo coreografia. E esse vídeo tem tanto hater, tem tanto comentário negativo, de pessoas dizendo, mas é um pouco ridículo. Aí eu falo, defina o que é ridículo. A felicidade alheia incomoda. Incomoda. Mas assim, quem inventou esse conceito de ridículo? Assim? Não é um delírio? Isto é ridículo, isto não é ridículo. Por quê? É um delírio esse conceito, tá? Não nasceu com a humanidade, a gente inventou que é alguma coisa ridícula. Então por que usar um short curto e dançar no TikTok aos 62 é ridículo? Por que mostrar a barriga seria ridículo? Então, mostrar o braço, né? Exato. Então acho que o ABC Bailão funcionou muito pro meu processo de desconstrução e para fazer conteúdos legais ali pro canal. Eu acho que uma coisa que a gente precisa, e muito bom que você tá cada vez mais com sucesso, maravilhoso o seu canal tendo cada vez mais sucesso, é isso, de representatividade e modelos. Porque até a gente vê a questão das travestis, das mulheres trans, dos homens trans, falando de envelhecimento e não vem, às vezes, representatividade na mídia. Não, por exemplo, vou chegar com 35 anos, com 40 anos, e aí? Acabou? O que aconteceu? O que eu faço? O que eu faço? E a gente vê hoje surgir uma questão que a gente chama de gerontologia LGBT. Porque a gente sabe que todo modelo que a gente tem, por exemplo, que eu estudei na faculdade, na residência, é baseado no envelhecimento heterossexual e cis. E você, seu trabalho e de outros influências para mudar esse paradigma. Então, como que a gente chega lá dessa questão de representatividade, de modelos? Qual que é a importância de eu ter um modelo? É um processo, tá? São muitas etapas. A primeira delas é mostrar socialmente para todas as pessoas que a gente precisa normalizar o corpo mais velho. Isso é um ponto. A normalização do corpo velho LGBT. Se a gente não disser para as pessoas cis, para o homem, para a mulher cis, que as pessoas LGBTIAPN+, existem e são mais velhas e estão trabalhando e estão sobrevivendo, elas vão achar que essas pessoas estão mortas. Porque eu tenho pessoas próximas a mim que falam, mas essa pessoa ainda está viva? Me questionam. Bichas mais velhas quero falar. Um dia desse alguém me questionou se a Roberta Close estava viva. Que é uma pessoa intersexo, né? Então, primeira coisa que a gente precisa é normalizar a existência desse corpo. Segundo, a gente precisa treinar todos os profissionais, todos os acessos e serviços para receber o corpo LGBT mais velho. Mas é um corpo como todos os outros, é um corpo como... Não é, tá, amor? Isso é o que a Barbie fascista fala. É o que a Barbie fascista fala. Mas o seu direito é o meu direito, então se você tem direito... Não é, amor, não é, tá? O corpo preto tem menos privilégios, o corpo gordo tem menos privilégios, assim como o corpo LGBT tem menos privilégios. Quem vai ser barrado numa porta de banco? Um velho branco ou uma bicha velha de peito que botou silicone industrial? A bicha velha de peito vai ser barrada na porta do banco. Vai varar várias vezes pra ela ali, entendeu? Já um velho branco não, que tem a ideia do cara que é bem sucedido. Então a gente precisa fazer com que essas pessoas ocupem os espaços públicos, treinar médicos, enfermeiros, assistente social, pessoas gerentes de lojas, né? Porque a gente tem no shopping tudo, para que essas pessoas consigam usufruir de todos os outros serviços. E o terceiro ponto é oferecer serviços sociais, tá? Psicologia, para trabalhar a autoestima, acesso ao esporte, acesso... Por quê? Porque não é só ocupar o espaço, ser bem recebido e ser... É preciso que essas pessoas tenham condições físicas e fisiológicas de envelhecer. Porque a pessoa LGBT, ela adoece mais de algumas ISTs, ela adoece mais de doenças psicológicas, de saúde mental. Então, é preciso tratar, é preciso dar condição para que esse corpo seja inteiro até ali. Porque de que adianta a travesti, uma travesti de 78 anos, mas toda despedaçada, com a cabeça toda cagada. Pode falar cagada no podcast? Pode tudo. Cheio de problemas, tomando ultra polimedicada. Não adianta. A gente precisa que essas pessoas envelheçam e que elas estejam bem, sabe? Sim, né? E até a palavra aposentadoria. A palavra é horrível, porque ela traz a ideia de que a pessoa, ok, me aposentei, então meu valor era só baseado no capital que eu gero nessa sociedade capitalista. Exato. Mas daí eu tenho que achar que a pessoa velha, a pessoa idosa, ou como a gente for falar, tem que ficar no aposento. Exato. Não, né? É onde ela quiser. É onde ela quiser. Então ela precisa ter a noção de existência e de ocupação de espaço. Ela tem que sair dali.
mesmo aposentada, ela tem que poder desfrutar desse momento que ela conquistou, que é de não precisar mais trabalhar. Mas quando é que as pessoas LGBT+, não precisam mais trabalhar? Quando é esse momento? Porque, assim, é só quando o gay, cis, branco, que tem acesso à universidade... Que teve CLT, um emprego CLT. Que teve CLT, ele tem esse privilégio, né, de não precisar trabalhar mais. Mas as bichas pretas, as travestis, as sapatões, né, que foram, né, que na hora de... Quem essas pessoas têm oportunidade de não trabalhar mais, é muito difícil. Ou elas começam a pagar aquela aposentadoria para ter uma garantia no futuro, elas não vão ter. Quem paga previdência? Quem tem dinheiro, R$300 todos os meses? É muito difícil. Sim. Ainda mais para uma pessoa LGBT. Entende? Então, é um sufoco que a gente precisa pensar. Vê muito isso, né, Márcio? Até o discurso da Barbie fascista, falando, sejam mais felizes, vai lá fazer as coisas, botando a culpa no indivíduo. Exatamente. Mas a gente tem que entender que, como sociedade, se eu não crio um espaço acolhedor, com calçada boa, com transporte acolhedor, com a saúde acessível, com direito a tudo, essa pessoa não vai sair de casa. Nem sai de casa e não gera o desejo de fazer as coisas fora de casa. Eu tenho uma amiga travesti que mora na Europa e ela fala que durante anos ela só saía de casa de noite, porque ela não saía à luz do dia, porque a imagem dela constrangia as pessoas. As pessoas não queriam vê-la na praça, no mercado, no banco, e era terrível para ela sair de dia. Então ela saía de noite para fazer todas as suas coisas. E é terrível que uma bicha aos 60 e poucos anos, que nem precisa mais trabalhar porque ela tem dinheiro, tá super bem, não saia de dia de casa. É muito triste, muito violento, né? É muito violento. E a gente chega na questão de falar disso para os jovens, porque a gente vê isso da situação das pessoas mais velhas, mas a sua penetração assim, no público também com os jovens, né? Sim. Qual que é a importância do jovem ouvir isso que a gente está falando? Olha, sobretudo pra ele não envelhecer mal igual leite podre, porque a gente tem um monte de maricona. Aí no meu canal tem um monte lá comentando, enfim, que azedou igual Munhá, gente. Então, assim, a gente precisa dialogar com o público LGBTQIAPN+, mais jovem, sobretudo com um pouco de força, com um pouco de veemência. Não pode ficar passando pano, passando a mão, como se fossem crianças mimadas. É chegar a dizer assim, olha aqui, colega, você vai ficar mais velho, seus enfrentamentos não vão mudar. Eles só vão ampliar. Então você está desfrutando agora de um caminho que a gente trilhou, que a gente lutou, que a bicha aqui deitou no asfalto, que a bicha... Pra você ficar muito felizinha aqui fazendo sua dança não binária no TikTok. Que maravilha! É maravilhoso, mas alguém levou lampadada nesse caminho, né? Exatamente. Alguém levou facada, né? Sim. Outras foram decapitadas, outras foram torturadas. Então, você está fazendo algo agora que a gente conseguiu pavimentar para você. O que você vai fazer para as gerações após a sua e para que você seja uma pessoa não binária, bissexual, assexual, velha e respeitada, e com espaço, e com uma política pública pensada para a sua sobrevivência. Né? Porque a nossa geração não teve nenhuma política pública pensada. Exato. Nenhuma. Não tem políticas que pensem na travesti mais velha. Você sabe que uma vez eu soube de um centro, um CTA em algum lugar do Brasil, que dava cestas básicas para as travestis que faziam trabalho de sexo, quando elas iam pegar a medicação para HIV. Mas esse trabalho não foi divulgado, ninguém sabia, ninguém conhecia, e era tão sensacional. Sim. E é tão básico, é tão basilar, é tão essencial, porque essas pessoas precisam comer. Precisa comer, precisa ter emprego, moradia, transporte. Comer né? é tão básico, né? Exato. Comer, tudo. E você tá falando isso, e esse recado para os jovens LGBTs que estão assistindo, que vão assistir a gente, uma coisa que a gente fala, Márcio, até para a questão de combater o idadismo ou etarismo, quando a gente vai falar desse preconceito contra a idade ou o grupo etário que cada um pertence, talvez um caminho seja buscar harmonia entre as gerações. A nossa geração, minha e sua, que a gente tem pouca diferença de idade, mas... Não tão pouca, são 10 anos. Mas a gente pegou os mesmos desenhos da TV lá no SBT. Eu tenho uma geração à frente da sua. Você pegou os mesmos desenhos? Não, que eu peguei um negócio chamado Jaspion. Jaspion é da minha época também. Não, você já assistiu a reprise do Jaspion. Eu peguei uma coisa antes do Jaspion, Spectreman e Ultraman, que você não pegou. Não peguei. Bonecos Falcon, você não pegou. Mas eu sou então da época da TV Colosso. Sim, ok. Mas eu já era crescidinho. Então, a gente combinar disso. Minha geração,
a nossa, com pessoas que vieram antes da gente, as pessoas que estão vindo depois da gente, como que a gente vai buscar, então, essa harmonia entre as gerações, né? Então, quem não viu TV Colosso, ou não viu Jaspion, ou viu só o Harry Potter, acolher melhor essa geração que teve na nossa frente, que lutou antes de nós. Diálogo, sobretudo. A gente precisa de pessoas que falem com as comunidades e com as gerações, que é o que eu faço no meu canal. Querem me seguir? Sigam aqui. Mas eu sempre deixo claro, vocês vão respeitar os convidados, vocês vão respeitar as opiniões, vocês têm o direito de discordar. Vocês podem não gostar da travesti tal, vocês podem não gostar da drag tal, mas vocês não vão faltar com respeito. Vocês não estão no Twitter de vocês. Então, isso é uma coisa que eu deixo bem claro para os novinhos que seguem lá no canal. O espaço é de vocês, mas respeitem para utilizá-lo. Esse é um ponto, diálogo, conversa. A gente precisa de pessoas que falem para muito além das dancinhas, para muito além do conteúdo divertido, dialogar com as suas comunidades. O segundo, a gente precisa ocupar os mesmos espaços. Onde é que tem um lugar em que as lésbicas novinhas, as travestis novinhas, as drags que fazem montação, frequentam? E o que elas fazem ali? Por que as travestis mais velhas não podem ir ali? Por que as sapatonas mais velhas não podem ir ali? Por que as bichas velhas mariconas não podem frequentar esse rolê, esse bar com você? É preciso ocupar os mesmos espaços, ter interseccionalidade física, social entre as gerações. Porque enquanto a gente tiver festa de bicha novinha e festa de bicha velha, vai continuar assim. Você entende? Vai continuar dessa forma que a gente acha que aquele grupo não existe. E acha aquele grupo feio, que merece ser rechaçado, que Exatamente. não merece ocupar o mesmo espaço que eu. Sim, entrei numa festa recentemente, na Augusta, perto de casa, perto da minha casa, e era uma festa de gente novinha mesmo, da molecada, e entrei com o João lá uma vez, e a coisa que mais me perguntava, eu pensava, vamos lá fazer uma foto com o quarentona, não. Você veio nessa festa, o que você tá fazendo aqui? Vocês acham que pelo fato de eu ter 45 anos, eu só gosto de coisas de bichas mais velhas? Eu adoro coisas das bichas novas. Você adora gente. Ariana Grande. Que adoro, total. Adoro coisas de bicha novinha. Eu sigo todas as trends, faço tudo. Então a gente precisa fazer essa intersecção aí, né? Ocupar esses espaços. Acho que esse é o ponto de partida. E quando uma pessoa mais velha estiver ocupando o mesmo espaço que a gente não receber ela com empurrão, com você não pertence a esse lugar é só das bichas mais, entre aspas, corpo padrão, ou que fizeram mais procedimento, mais harmonização, desarmonização facial. Mas isso é uma crise, né? Que a gente vai demorar muito tempo para dialogar, porque eu acho que um dos grandes... Vou ser muito cancelado agora, você preparando para o cancelamento. Eu acho que um dos grandes problemas da comunidade LGBTQIAPN+, é o homem gay branco. Todo mundo vai me cancelar agora. Mas é que a bicha branca, ela ocupa um espaço de tanto protagonismo, tanto privilégio. De tanto privilégio, que ela não quer ceder esse espaço. Então, o que você falou agora, é na boate, é na sauna, é no aplicativo de pegação. É tanto desprezo pelos outros corpos, porque a bicha branca sarada, você só vê ela andando com outras bichas brancas saradas. Ela não tem amigos pretos, não tem amigos gordos, não tem amigos mais velhos. Sim. Você não vê um desses gays com um grupo de amigos de 50 anos, entende? Então a gente tem essa questão aí de homofobia estrutural, de racismo estrutural, de etarismo estrutural, que é perpetuado pelo gay cisgênero branco. Mas a gente não vai aprofundar muito nisso, porque isso é uma discussão que leva 1000 anos, mas é isso. E isso, Márcio, da área da saúde onde eu estudo, questão de prevenção de algumas doenças, a gente vê hoje, por exemplo, que nos Estados Unidos a taxa de câncer de pele é maior em homens cis gays brancos do que em outras populações heterossexuais. Porque é isso, é o homem gay querendo ter o corpo padrão, é o corpo super bronzeado, a pele mais bonita. E isso traz prejuízo, essa pressão estética também. Acho que principalmente para a cabeça dessas pessoas, né? Sim. Porque elas vão fazer 50 e os músculos já não vão mais corresponder aos mesmos estímulos. Eu sou prova disso, sou super frustrado porque eu não consigo ganhar peso, sou muito magro, os meus ossos são aparentes. E até hoje eu não consigo pular essa etapa, pular essa lombada, sabe? Porque ainda me frustro de usar uma regata ou alguma coisa assim. Imagina para as pessoas gordas. Então, que vão envelhecendo. Ou as pessoas com alguma deficiência. As pessoas com deficiência. Então,
Acho que faz muito mal pra cabeça dessas pessoas, porque elas vão envelhecer. Eu vou te contar um segredo, gato. Se você sobreviver e você não superar todas essas questões de estéticas, de rosto, de corpo, de cabelo, você vai sofrer muito, gatinha. Você vai sofrer bastante. A opção a não envelhecer não é boa. Eu não quero a outra opção. É morrer, né? Exato. Então, se você não quiser ficar velho. Mas as pessoas vão falar isso lá no canal. Eu não admito ficar velho. Eu não consigo admitir que eu estou ficando velha. A bicha com 52 anos falando isso pra mim, eu falo, gata. Tá aqui o contato de um bom terapeuta. Tá aqui um bom terapeuta que vai te ajudar, porque esse negócio tá... mas eu não vou admitir isso nunca, eu só consigo ficar com boys de 22 anos. Tá tudo bem você pegar seu boy de 22 anos, porque existem muitos caras de 20 anos que adoram ficar com caras mais velhos. Mas deixa eu te falar, chegar um momento que talvez você não encontre mais esses caras. E aí, se você precisar de afeto e afetividade, de repente você pode encontrar nos braços de outros caras da sua idade, que estão aí loucos pra ter afeto, pra se apegar e se apaixonar. E não é uma coisa de fim da vida, não. Então é fim da vida, vou pegar esse cara de 60 anos. Não. Vocês têm muita vida pela frente. É de dar e receber afeto, que é muito bom. Exatamente. E isso, eu queria falar um pouco desse vídeo que você falou dos idosos. Como que é o título? Idosos sensualizando no TikTok? Ou é mariconas? Alguma coisa. Mariconas do TikTok. Mariconas. E você, pelo menos quando eu vi, tinha mais de 24 mil views no YouTube. Agora já tá muito pra frente. E eu acho muito legal isso, porque tem gente, Márcio, que fala pra gente, e tem um amigo meu que até ficou muito triste quando eu tava no aplicativo, porque o menino virou pra ele e falou, não curto gay afeminado. E esse é um clássico na nossa comunidade, a pessoa falar e tentar justificar o gosto dela por alguma questão. Só que a gente esquece que gosto é cultura. Construção. É tudo construção. Até eu saber se eu gosto ou não de picolé de limão é uma questão de gosto aí, da questão cultural. E eu vejo você falando disso, de contracultura. Então, qual a importância do seu vídeo aí, das mariconas sensualizando no TikTok e desse contracultura, desse movimento que você faz? Teve uma coisa interessantíssima nesse vídeo, que é comentários sobre a maricona, que tá lá, que é gatíssimo, tá? Uma bicha mais velha, mais velha que eu. E é um super gato, super padrão, branco maravilhoso e tá arrasando lá. Muitos comentários legais, mas com foco nele. As outras não receberam comentários, os arrobas não foram acessados, ninguém foi lá comentar, marcar os caras e tal. Então, tem esse critério estético, né? Às vezes você diz, sim, eu acho que uma bicha mais velha pode fazer o que ela quiser no TikTok, dançar e arrasar. Mas você só gosta quando ela é bonita padrão, né? Quando ela não corresponde a um padrão, que tem barriga, que tá careca, que você acha ridículo o short que ela colocou a sunga jockstrap, aí você acha que não é legal, que seu critério estético tá falando mais alto. Esse vídeo é extremamente importante porque normaliza todos os corpos. Apareceu bicha preta, apareceu bicha gorda, apareceu todo mundo fazendo a mesma coisa. Barriga, bunda, perna, exatamente, tudo. Com tudo. Perna fina, perna grossa. Então, é importante porque a gente precisa normalizar a existência desses corpos. Principalmente nas redes sociais, tá? Porque a estrutura, os algoritmos, eles são racistas, são etaristas, eles entregam mais mulheres mais jovens do que mulheres mais velhas. Você pode ver isso nos números. Até os filtros, né, Márcio? Os filtros deixam você mais jovem, mais novo. Então é isso. Esse vídeo tem tem uma estatística, uma métrica muito interessante lá, que é a de pessoas mais novas. A idade das pessoas que acessaram esse vídeo é muito maior do que os outros vídeos. Porque eu acho que, na minha cabeça, tá? Isso é vozes da minha cabeça. As bichas novinhas foram lá ver o que as bichas velhas estavam fazendo. Elas vão assistir no meu canal, mas elas não vão seguir o TikTok é mais velho. Gente, isso é um engodo. Vocês vão lá no meu canal porque vocês gostam de mim, obrigado pelo carinho, pra ver o que uma maricona tá fazendo lá no TikTok. Mas você não vai ver lá no TikTok. O algoritmo não entrega pra você. Você tem repúdio daquele corpo. Você passa. Você nem segue um criador gay mais velho no TikTok. Você sabe por quê? Porque você tem preconceito. Você é etarista. Tá cheio de bicha velha fazendo coisas maravilhosas, muito boas, profundas e de muito conteúdo no TikTok. Você vai lá no meu pra ver eu replicando aquilo, mas você não vai lá segui-lo, não é verdade? Acho muito bom a gente nomear, porque tem gente que vai falar, até na questão do racismo, a gente tem uma escritora que fala isso, que quando a gente chega, fulano foi racista, a gente não pode imaginar assim, se eu fui racista, a gente tem que entender que a gente vive numa cultura racista. Exatamente. E tem que se perguntar quando e como eu fui racista. E eu acho que da mesma forma, é o que você fala, o idadismo ou etarismo tá aí, é cultural.
Então, a gente não pode falar, não sou, se eu sou ou não idadista. Eu sou idadista. Sim. Então, entender como e quando, e como se expressa esse idadismo. E por quê? O que te aflige? Quais são os seus medos para você ser etarista, idadista, né? Você tem medo de quê? Porque eu acho que o etarismo, o idadismo, ele tem muito fundamento nos medos, nas frustrações, nas inseguranças, né? Porque acho que é bem diferente de racismo, que está expresso no ódio, na raiva e na sensação de superioridade. O etarismo, ele tem muito fundamento naquilo que você não quer para o seu futuro. Você não quer ficar feio, você não quer ficar gordo, você não quer ficar com a pele caída. Não quer valer menos no mercado. Você não quer valer menos no mercado, você não quer pegar menos, se sentir menos atraente. Você tem todos esses medos. Só que isso é um caminho, tá? É um caminho para todos nós. E a gente só tem que enxergar que tá tudo bem. Você vai agradecer por ficar menos atraente no futuro. Mas isso o homem hétero ele não sente tanto. O né? homem hétero não é porque a estrutura extremamente machista. Tudo bem, né? que a autoestima do homem hétero tem que ser estudada, mas. Aí você vê, né, aquele homem de 64 anos namorando uma menina de 30 e tá tudo bem. Ele tá tudo bem com a barriguinha. Tá tudo bem, enfim. Mas não acontece com as pessoas LGBTQIAPN+. Porque também tem uma homofobia internalizada aí. muito. Que eu preciso me provar como bom, o melhor da sala, o melhor não sei o quê, o corpo mais bonito. E você tava falando de a gente tava batendo um papo antes daqui, você tava falando de um pretenso paciente que tinha 70 e alguns anos, né? E que... sobre algumas questões e que curte transar, curte sexo. Cara, eu determinei pra mim que aos 65 anos eu vou parar de transar. Eu não quero mais transar. Dá muito trabalho, é uma mecânica muito grande. Eu falo pros seguidores, vocês têm preconceito, vocês estão preocupados com uma coisa que talvez vocês vão agradecer no futuro. Dá tanta preguiça, pelo menos Você fala que você gosta muito de transar, mas não transar muito. Eu gosto muito de transar, mas eu não gosto de transar muito. Então, assim, eu tenho uma idade pra... mas isso não vai acontecer, tu tá falando isso agora. Gente, eu já fiz todo um planejamento. Mas uma coisa pode acontecer, um planejamento e não dá certo, não né? dá Chegar lá e você fala, não quero, pra que foi esse plano? Por que eu fiz esse plano? Que bobagem. Mas é uma bobagem. E isso é um aspecto dos meus medos. Quando eu falo, não, aos 65 eu vou parar de transar. É uma segurança que eu quero pra mim de não viver frustrações e medos. Porque eu posso ser rejeitado, porque meu corpo pode não estar tão bonito. Posso broxar. Mas broxar, amor, já broxo desde os 30, tá? Ai, gente, queria dizer, eu sou só bonita. Mas não sou aquela transão. Desde os 30 eu já experimento, mas... gato. Então, assim, obviamente que essa bobagem de que eu vou parar de transar aos 65 é só fruto dos meus medos, das minhas inseguranças e uma defesa que eu criei pra minha velhice, entendeu? Não, e uma coisa, talvez o Márcio de 65 não vai transar como o Márcio de 20. E tá tudo bem. E ainda bem que não vai transar como o mesmo. Aos 40 eu já não transo mais como o Márcio de 20. E isso é uma coisa que a gente vê no envelhecimento. Pessoas que estão satisfeitas com a sua vida sexual, elas ressignificam. Então, talvez, será que com 65 você vai querer ou não determinada prática? Talvez pra você só preliminar vai estar bom. Mas vai ser o seu sexo e vai ser prazeroso da maneira que você quiser. Né? E quando chegam as bichas velhas lá no canal, que eles querem, mandam um e-mail, né? Querem conversar sobre as questões de sexo deles. São coisas tão básicas, são coisas tão basilares, tipo, queria me masturbar mais, mas como eu tô com 60, eu acho que talvez não seja... Você sabe, Marcelo, tá muito louco isso. Tem uma história maravilhosa uma vez. Eu tava numa conversa sobre sexo e sexualidade com um grupo de mulheres idosas num centro de convivência aqui em São Paulo. Uma idosa de 80 anos depois me chamou num café e falou, olha, eu tava com uma vergonha de perguntar, mas... vibrador faz mal pra saúde? Eu falei, amiga, não. faz um bem. Eu falei, olha, vai no que a senhora quiser, se descobre. Faz um bem, amiga. Se você estiver escutando isso agora... E eu acho que às vezes algumas pessoas, claro, vieram de outros backgrounds, têm outras biografias e foram muito reprimidas. E que às vezes precisam de não, tá tudo bem você se masturbar, tá tudo bem você se descobrir. E no B-mail que eles... Porque o B-mail é uma chance que eles têm de falar tudo que eles querem falar sem se expor, né? Me fala um pouco do B-mail e da questão dos gays enrustidos também, das pessoas LGBTs que te procuram. O B-mail é uma cartinha que você manda pra titia e você pode contar a sua história. Eu vou dar uma opinião baseada em vozes da minha cabeça, porque eu não sou especialista em nada, e todos os outros seguidores também poderão. Então você conta uma história da sua vida, da sua família, da sua infância, do que você quiser desabafar e pedir uma opinião. Só que mais de 50% das histórias são relacionadas a sexo. E tem muito gay mais velho que
relata que passou 30 anos para realizar um fetiche, que só conseguia transar vestido de mulher, que era um crossdresser, não entendia essa perspectiva, ou que não tinha um orgasmo há 10 anos, diversas questões. E eu falo que eu consigo porque eu não sou especialista. Então, o BIMEIO é uma maneira de você liberar tudo aquilo que você quer falar. De repente, você não tem acesso à terapia, não tem acesso... Aí você consegue conversar, porque eu acho que o princípio é esse. As pessoas precisam ser ouvidas. Elas querem ser ouvidas. E aí eu ouço, leio e a gente se diverte um pouco. Às vezes a gente chora, porque alguns são muito tristes. Mas o que tem de bicha no armário, depois dos 40, depois dos 50... E aí eu sempre tento ponderar. Será que essa pessoa precisa sair do armário? Será que eu preciso dar esse conselho? Bicha, sai, vai ser maravilhoso? Alguns eu digo que não. Fica aí no seu armário, você tem 67 anos, tem uma família, 3 filhos e uma mulher. Você vai criar um grande problema na sua vida porque você já viveu mais da metade da sua vida. Você tá feliz, tá bem? Ninguém tá sendo ferido, ninguém tá sendo magoado. Ai, continua aí, gata, porque você vai só atrapalhar a vida de um monte de gente. Eu costumo dizer, Márcio, que a gente quer uma sociedade onde todo mundo se sinta à vontade pra sair do armário. Mas eu não posso arrancar ninguém à força do armário. Eu não arranco. Ela sai do armário se ela quiser. Exato. Se ela achar que faz parte do contexto, né? Uma coisa é eu sair do armário aqui na Avenida Paulista, mas será que num lugar mais periférico, que eu tenho uma questão de violência estrutural, vou me sentir à vontade de sair do armário? É que são muitas questões para o LGBT mais velho no armário. Por exemplo, ele tende a usar menos preservativos, ele tem mais dificuldade de usar camisinha, ele tem mais dificuldades, mais bloqueio a fazer exames de IST, testagens, de ir ao posto lá presencialmente, fazer um exame. Então, ele pode ter uma IST ali, ele pode transmitir essa e não sabe, tá? E principalmente dialogar sobre as seguranças, as prevenções durante o sexo. Porque tem umas cartas que chegam aqui. Eu gosto de penetrar, e eu usei um pepino, e aconteceu... E aí ele não... Por quê? Porque ele tem 64 anos, ele não vai ao sex shop, não vai online comprar um dildo que é seguro, que tem toda a segurança para ele usar. Porque ele não pode ter aquilo em casa. Isso por conta de vergonha. Conta de medo. Preconceito. Daí ele coloca a saúde dele em risco. Ele pode colocar um objeto, tanto no pênis quanto no ânus, e que pode ser perigosíssimo para ele. Ali chega tanta história sobre isso. Eu falo, gente, comprem online, vai chegar na sua casa, guarda no seu armário, sei lá. Mas não coloquem a vida de vocês em risco por medo, né? Por insegurança, por preconceito. E depois essa pessoa, e é tão triste quando acontece isso, de ir sair pro hospital e com uma vergonha, um medo. Vai sair no Metrópolis, vai sair já era. Sim. Entendeu? Então, esses diálogos que rolam no BIMEIO, cara, são muitos. E não precisava ser assim. Não. A gente podia ter espaço, instituições de longa permanência, é o que a gente chamava antigamente de casa de repouso. É isso, porque a pessoa envelhece, até a voz dela perde um pouco o poder. Né? Então, como que eu vou me posicionar sendo uma pessoa mais velha, sendo que eu já estou mais frágil, seja fisicamente, mas também a sociedade não me vê tanto também como uma pessoa que tem direitos, tem cidadania. É por isso que eu ficar rico, eu vou criar uma casa de permanência para bichas mais velhas, onde a gente vai ter bingo de gay, a gente vai ter drag, vai ter todos os canais de TV, os streams, vai só passar RuPaul, vai ser... Mentira, não é nada disso. Olha os estereótipos, né? Mas eu penso tanto nessa coisa de ficar velho e não ser acolhido, sabe? Eu penso tanto em como eu vou me divertir, quem vai me acudir, quem vai me... Sabe? Com que pessoas eu vou falar, eu vou me divertir, vou me relacionar, vou brincar, sabe? Eu penso muito nessas questões. Eu dialogo muito sobre isso no meu canal. E você não tá sozinho, porque eu acho que a maior parte das pessoas da nossa comunidade LGBTQIA+, tem esse medo. Medo de morrer sozinho, medo de sofrer no final da vida, medo de não ter ninguém para chamar em caso de alguma emergência. Exato. Então, eu acho que a gente precisa dialogar sobre essas políticas. A gente precisa... Porque é caro também, né? Ser velho, sobreviver velho é muito caro. Então, acho que, não sei, você pode falar para mim, mas das medicinas e das especialidades, a que tem mais custo é a velhice, né? Porque são muitos recursos a serem utilizados para uma pessoa velha do que uma pessoa jovem. Tanto as cirurgias, os exames, são muito específicos. E o corpo LGBTQIAPN+, é um corpo que tem as suas fragilidades sociais, políticas, né? Enfim, são muitas somas, muitas somas. E a solidão vem aí também para arrasar a saúde mental. Exatamente. E você tenta combater um pouco a solidão e você fala isso. Quer falar um pouco sobre o que é solidão, o que é solitude para um homem mais velho? Então, eu discuto muito a solidão porque ela me aflige, ela me causa medos, porque
A solidão é um sentimento de pesar negativo relacionado ao abandono. Não é uma escolha. É uma escolha, a solitude é uma escolha, né? Quando você decide que é muito bom pra você ficar sozinho, não se isolar, mas ficar mais tempo sozinho, quando você resolve muito bem no seu coração, que você é muito independente, que você não precisa estar rodeado de pessoas, é muito legal. Mas poucas pessoas vão alcançar isso. Poucas pessoas. Então, a solidão do indivíduo mais velho, do indivíduo LGBTQIAPN+, mais velho, ela é cheia de estigmas, cheia de símbolos. Você ficou mais velho porque você escolheu essa vida. Você ficou sozinho porque você escolheu essa vida. Você ficou doente porque você escolheu levar essa vida. Porque você botou os peitos, porque você fez uma cirurgia. Você Vai ficou culpabilizando. Você ficou sozinho porque você escolheu namorar garotos mais novos. São várias culpas para justificar a nossa solidão. E elas são extremamente cheias de dores, de símbolos e de marcas negativas que a gente precisa trabalhar, dialogar. Porque quando a gente fica mais velho, a gente não se culpe, não carregue pianos nas costas por conta dessa solidão. E a culpa não é, e de novo, não é do indivíduo, é da sociedade. Exatamente. Eu não posso colocar nas costas isso. Você falou de uma pessoa de 70, 80 anos que hoje está sozinha. Ah, então você não criou laços ao longo da sua vida, então você está sozinho por conta sua. Não. A sociedade impediu que essa pessoa fizesse laço, a sociedade impediu que essa pessoa tivesse um emprego e hoje uma aposentadoria que desse segurança financeira. Então a questão é muito mais coletiva do que individual. Exato. É isso. É um diálogo coletivo de política, de políticas públicas, e por isso que a gente precisa de mais representatividade nos governos, nas prefeituras, no Senado, enfim, no governo de pessoas trans, pessoas pretas, de gay, de sapatão. A gente precisa votar nessas pessoas, porque é por isso que elas lutam, tá? E uma coisa que você fala também é porque, por exemplo, não é. Senão a gente fica só na discussão do pink money. Ah, então só vamos aceitar a gay branca que namora, que é padrão e que esse padrão de relacionamento gay é aceito. Mas a gay preta, periférica, pobre, a mulher trans não é aceita. Exato. Então, se a gente continua votando em políticos que defendem políticas neoliberais, que a gente não vai ter nem aposentadoria, então a gente está aqui num canal falando de envelhecimento, mas será que a gente vai se aposentar? Vai ter o direito ao INSS? Exato. Então eu só vou ter um direito a uma cidadania, uma velhice com cidadania, se eu puder me aposentar, eu puder ter meus direitos garantidos. Se você vai, que você é médico, eu que não vou, que eu sou youtuber, então não é... Pede pro YouTube Pede pro YouTube uma aposentadoria, um plano de carreira. Recolhe pelo YouTube o INSS. Exatamente, né? Mas a gente faz isso. E é uma preocupação geral das pessoas LGBTQIAPN+. É porque elas têm menos CLT, menos acesso a cargos bons, menos progressão de cargos e salários. Então, as chances dessa pessoa ter uma velhice com o mínimo de condições para comprar comida, né, ter acesso a médico, é muito menor, gente. Então, a gente precisa discutir isso, encontrar alternativas. E, inclusive, politicamente. Micropoliticamente, aqui no que a gente está fazendo no dia a dia, mas macropoliticamente também. Acesso à saúde, né? Fazer com que os médicos, os infectores, pensem mais em fazer atendimento humanizado e acolhimento a pessoas LGBTQIAPN+, isso é muito importante. Uma vez, uma travesti, num dos eventos da ONG Eternamente Soul, que eu tava junto, participando, ela falou uma frase pra mim que me marcou. Já tem 3 anos que eu ouvi, e ela falou: pra mim o pecado não era eu ser prostituta, porque às vezes tava tudo bem, mas pra mim o pecado era a única profissão que eu tive nessa sociedade pra pagar meus boletos, comprar minha comida, meu arroz e feijão, era ser prostituta. Ser criminalizada. Exato. E daí lá, quando ela tá andando na rua, ela não pode andar no dia, porque como a sua amiga que você falou. Não consegue de dia. É uma figura que tem que ficar na penumbra o tempo inteiro. Ou seja, que lá do começo a gente falou, é preciso normalizar esses corpos, porque são corpos diversos, e é preciso que eles existam à luz do dia. É porque a sociedade branca, cisnormativa, ela não quer ver esses corpos na rua. Ela tem aversão, ela tem nojogeriza. Ela não quer, no mercado que ela faz compras, que uma travesti de peito faça compras juntos. Entende? Ela não quer que aquela bicha preta da periferia use uma bolsa que ela tá usando. Pegue o mesmo avião que ela. Entende? Exatamente. É isso.
E é tudo. Mais racismo, é xenofobia, é capacitismo. E por isso eu acho que a gente tem que falar dos seus haters. Eu acho que entender os haters, entender a sua reação aos haters também. Né? Eu até te falei quando a gente montou o roteiro, que me fez lembrar do livro do Léo Sakamoto. Ele tem um livro falando o que eu aprendi sendo xingado na internet. Sim. E ele fala muito isso, da questão do humor, de como lidar com o ódio alheio. Se fosse você escrevendo esse livro, o que eu aprendi sendo xingado na internet? O que você escreveria? Nossa, já é muita coisa pra contar. Eu tenho 2 vídeos de hater no canal. Né? Tem um e o 2, eu faço uma vez por ano. Eu coleciono os principais haters e faço esse vídeo. Quase todos eles utilizam o argumento ad hominem de eu ser mais velho, gente. Não é xingamento. Né? Você é uma maricona, você é uma bicha velha, sai daí. Ontem teve um do vídeo que eu entrei que eu defendo a Pablo Vittar. E aí alguém comentou assim, mas qual o problema de não gostar não sei o que era? Eu falei, cara, você pode não gostar, mas você precisa respeitar. A resposta dele foi, sou uma bicha velha, ridícula, sai daí. E aí começou a me chamar de velho e várias coisas. Como se velho fosse um xingamento. Como se velho fosse um xingamento, assim como bicha não é xingamento, enfim. É tanto hater sobre o corpo mais velho no meu canal, que eu fico pensando, cara, esse canal é mesmo para dialogar com pessoas mais velhas? Porque os próprios gays vêm aqui dar hater nos gays mais velhos, não faz sentido. Por que odiar essas pessoas gratuitamente? Mas eu preciso levar em consideração que a maioria das pessoas estão ali dando amor. Sim, né? A maior parte é amor. A maior parte é amor, 90%. Eu sempre soube, quando eu criei o canal, que as pessoas iam dizer pra mim que eu tava velho pra isso. Sempre. Isso é o clássico do idadismo. É o clássico do idadismo, eu ouço até hoje. Você começou um canal no YouTube? É sério? Quando eu vou a Belém, que é a minha cidade natal, amigos ou amigos da minha mãe, gente da família, o que você faz hoje? Porque né, eu era professor, eu fui um publicitário muito bem sucedido, eu tenho uma história na publicidade. Mas todo mundo questiona por que eu larguei a minha profissão para ser youtuber. Agora, nesse momento de 40 e poucos anos, eu falo, gente, porque eu quis. Porque eu tive vontade. Esse é o grande problema. Vocês têm vontade de fazer as coisas, vocês não fazem. Então me deu vontade de largar tudo e fazer YouTube, fazer TikTok. Eu estou fazendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vivo disso, eu ganho dinheiro. E você tá realizado. Totalmente realizado. Eu tenho planos para o canal quando eu tiver 50 anos. Vai mudar para bi-cinquentona, entendeu? Enfim, não vou cair nessa. E você sabe uma coisa, né? Recentemente eu tive uma gravação aqui com a Isabel Dias. Isabel Dias é uma mulher maravilhosa, incrível. Hoje ela tá com seus 67 anos e ela fala abertamente de sexo, de sexualidade, de prazer feminino. E eu também fiquei impressionado que ela tem hater. Então, você viver a sua felicidade, o jeito que você gosta da sua vida, isso gera ódio nos outros. Gera ódio, né? Quando a bicha diz lá que ela tem 67 anos e que ele se masturba, que ele tem fantasias, que ele foi para um clube de BDSM, super atacado lá no canal, super atacado. Mas eu digo para eles, não liguem, façam o que vocês têm vontade. Tô com 70 anos, fiquei com vontade de mostrar o peru no Grindr. Vai lá e mostra, gato. Né, viu? O Ney Mato Grosso postou uma foto da rola lá no Instagram, depois teve que deletar aquele Instagram. Mas, gente, ele fez aquilo pra mostrar que ele tava vivíssimo e com vontades e com desejos. Sim. E eu tenho vontade de fazer tantas coisas ainda na minha vida que eu não vou cair nessas parrelas, não vou escorregar nessa casca de banana de que eu tô velho para tal coisa. Não tô. E isso é a sociedade que vai falar, né? Então, e que vão, né, para qualquer lugar e que não para sua casa, né, com esse pensamento. É isso. E você sabe que a Isabel contou, até voltando à história dela, que um dos maiores haters que tava xingando ela no Instagram todo dia, quase, você é uma vergonha, depois de um mês que ela parou de responder ele chamou ela para sair. Então, além que tem, né, uma coisa... Eu te odeio, mas na verdade eu quero te pegar. Eu te odeio, mas na verdade eu te amo. Eu queria ser você, eu queria ter você, né? Eu prefiro ver dessa forma. É bem isso. Mas os meus haters, eles me odeiam mesmo. De verdade. E tudo bem. Geralmente quem me manda hate é a gay padrão, né? A bicha sarada, padrão, estilo The Week e tal. É essa bicha que manda muito hater pra mim. Você toca na ferida. Eu falo né, eu falo muito do gay padrão. Eles acham que eu tô atacando. Você fala do gay padrão, mas você não respeita.
Bicha, eu respeito sim, eu só tô dizendo que você tem problemas que você precisa, né? Você tem problemas que me afetam, que afetam várias outras pessoas, então eu vou continuar falando sim da gay padrão. E pode ir lá me dar ódio, pode ir lá me dar hater. Tá aumentando seu engajamento. Total, gente, hater é engajamento. Eu não sou psicanalista, mas o Freud fala um pouco disso, de ferida narcísica. Sim. Que talvez isso que você fala para essas pessoas que te odeiam, que chegam... E também, a internet as pessoas acham que é um ambiente sem lei, que ela pode falar qualquer coisa. Falar inclusive do seu namorado, falar mal da sua família, falar mal das pessoas que você ama. Mas porque você toca naquele lugar que é a ferida narcísica dessa pessoa, do narcisismo dela, de como ela se enxerga e quanto isso afeta ela, né? Que ela tá embasada nessa questão do narcisismo. Mas você sabe que eu acho que eu gosto muito mais de olhar o narcisismo pela filosofia do que pela psicologia. Eu gosto do Pacto Narcisista da Branquitude, né? Que é um livro sensacional, vocês têm que ler. Que fala sobre como o homem branco, hétero e cis reforça esse pacto, impondo essa estrutura estética do que é belo, do que é bonito, do que é socialmente aceito, e como a gente que é gay reproduz esses símbolos, né? Não tô... Gente, podem casar do jeito que vocês quiserem, mas um exemplo é a bicha de terno, gravata, aliança, bolo de noivo, entrando na igreja de mão dada. É isso. Vocês têm todo o direito de casar dessa forma, tá? Até vou, mas tá? não que isso seja uma regra. Me convidem. Mas isso é reprodução de heterocisnormativismo, porque a gente aprendeu que esse era o correto, de estabelecer uma união, entendeu? E a bicha que gosta de ir na sauna, na suruba, não é aceita. Exatamente. Esse é o pacto narcisístico. Então, que afeta demais a nossa comunidade. E que faz com que elas façam esse ataque. Você é velha pra ser youtuber. Aí eu falo, mas eu ganhei mais dinheiro em novembro do que você, que é funcionário público. Eu falo, né? E tô feliz pra caramba. Tô fazendo várias coisas legais, como isso fui indicado a prêmio, vou a festas e eventos. Dou palestra, sou convidado para apresentar eventos. Eu tô fazendo coisas que eu nunca imaginei fazer na minha vida antes dos 40. Nunca fiz, na verdade. Eu tinha uma vida ok. Eu trabalhava em agências, eu sou um redator talentoso, um roteirista talentoso, mas eu cansei. Eu queria fazer coisas muito legais e divertidas. Por isso eu fui pra internet. E eu me divirto tanto, gente, vocês não têm ideia. Me divirto até com o hate que vocês me dão na rua. Quando eu tô passando ali na rua, que o cara bicha do outro lado, não gosto dessa bicha, você falou mal de tal coisa. Gente, eu me divirto bastante. Vocês melhoraram muito a minha saúde mental. Me fala um pouco disso, do deboche, né? Porque eu acho que o deboche, o humor, e você usa isso nos seus vídeos, o humor como uma maneira de combater o ódio. Tem uma dica ou é uma coisa já sua, você já é bem-humorado, já era um pouco debochado? Como que é essa ferramenta contra o ódio? O deboche, ele é uma estrutura do roteiro, tá? Para você ser uma pessoa que você se comunica bem, que você faz bem conteúdo, você tem que saber bastante deboche. Porque é impossível lidar com tanto ódio sem debochar dele. É impossível. Então, assim, claro que em algumas situações você precisa abrir mão do deboche, dialogar com aquela pessoa porque ela tá passando por graves problemas. Eu já tive haters de eu dialogar, conversar com ele ali, tomar ele pro meu lado, ele ficar meu best ali na internet, passar a me defender e tal, que foi super legal. Porque eu vi que aquela pessoa tava com problemas. E de que adianta produzir um conteúdo para pessoas LGBTQIAPN+, e só debochar delas? Eu preciso entender que eu preciso ajudá-las. Eu tô ali pra isso. Às vezes a gente precisa usar o deboche, sim. Eu uso o deboche com pessoas majoritariamente brancas, cisnormativas, independentemente de ser LGBT ou não. Eu vou no debochão. Quando eu vejo que aquele hater vem de uma bicha preta, periférica, cheia de problemas, de não privilégios, os quais eu tive, porque eu tive muitos privilégios, imagina. Aí eu tento não debochar, eu tento ver que problemas essa pessoa tá falando e de que forma eu posso ajudá-la para trazer pro meu lado, né? Sim. Então, mas ai, gato, é tão bom debochar de quem me dá hater, é tão bom debochar, porque, gente, vocês estão dando hate de uma pessoa que tá tão bem resolvida, sabe? As pessoas dizem, tá namorando um gordinho, aí dizem pro meu namorado, ele vai te largar porque ele é padrão, quando ele ficar mais famoso ele vai embora. Gente, a gente se diverte demais com isso, queria deixar isso. A gente lê junto as coisas. A gente Vive a sua vida, né? Então a vontade de falar assim, para de cuidar da minha vida. Você tá perdendo muito tempo odiando as pessoas. E eu só vou ficar mais velho. E que bom se você que tá me odiando ficar mais velho também, essa semana eu gravei vídeo e eu tava vendo como eu não consigo mais disfarçar algumas
o meu bigode chinês, aqui é o pé de galinha, aqui é a coisa. Eu falei, eu vou botar botox, eu vou assumir isso. Eu optei por assumi-lo nos vídeos. Vai ter vídeo com pé de galinha, com mais... Eu não vou botar. Podem botar, tá, gente? Eu acho maravilhoso quem coloca. Eu não vou colocar, eu vou assumi-los. E aí vocês vão ficar putaços, porque eu tô com a cara engilhada, não tô mais com o peito. E é o que temos. E vou continuar fazendo lá, tá? Porque senão você tem que seguir um padrão e esse padrão não vai te deixar feliz. Exatamente. Né? Não vai. O Diego foi o primeiro entrevistado aqui do canal e a gente fala um pouco sobre padrões de envelhecimento e a gente fala que às vezes no envelhecimento a gente tem às vezes um pêndulo. Antigamente era para ser a imagem do idoso fazendo crochê, idosa fazendo crochê em casa, do velhinho, mas agora a gente vem com um padrão que todo idoso teria que pular de paraquedas e andar de moto. Não, eu acho que o que você fala é isso. Você quer, tá bem faz botox? Vai lá fazer. Tá bem, casar, ok, mas vai descobrir o que é a sua verdade, né? Porque virou uma loucura, né? A gente, há 20, 30 anos atrás, a gente morria com 50 anos, tá? Nossa, tá 50, tá velho, vai morrer. E agora a desconstrução foi tão desenfreada que você tá com 80, você tem que tá louca na fé na balada e tudo vira comercial de TV. Não é assim. Como eu acabei de dizer, eu aos 65 anos quero parar de transar. Né? Tem milhões de coisas. Você só precisa ver o que você tá afim, cara, de fazer na sua vida. Pra você envelhecer bem, você tem que fazer o que você deseja. Você deseja ficar reclusinho aqui, lendo seus livros, escrevendo seus poemas, cortando papel. Você não quer a internet? Faça isso. Mas essa é uma escolha sua. Escolha sua, entendeu? Você não foi jogado pra aquele canto. Mas você quer despirocar? Vá despirocar. Sempre tem um lugar onde você, uma maricona, vai poder despirocar. Eu não quero despirocada. Eu gosto muito do despirocamento. Mas eu gosto muito Até que a gente fica cansado, fica 3 dias depois de cama. Eu gosto muito da ideia de ter o direito de fazer o que eu quiser. Isso é uma coisa que eu não vou abrir mão. Eu não quero... Eu quero usar roupas mais leves e mais soltas. Eu quero fazer cada vez menos coisas na minha vida. Não faço bungee jump, não faço tirolesa, não faço nada que coloque a minha vida em risco. Sou dessas bichas Eu tenho medo de altura. Bem cansada. Eu sou uma bicha cansadíssima. Não vou a badalações, festas, não vou. Mas ao mesmo tempo eu tenho em mente que eu vou fazer o que eu tiver vontade de fazer. Por exemplo, se eu quiser entrar... Se eu quiser fazer uma coisa nova, quiser criar um podcast amanhã, quiser qualquer coisa, eu vou fazer. Se eu quiser escrever um livro, eu vou fazer. E que bom. E que bom que você se ressignificou e se deu esse direito. É isso que eu falo pras bichas. Você não precisa fazer tudo. Então eu vou arrasar os 70, eu posso fazer tudo. Não, você não pode, você tem limitações, amor. Mas você não precisa perder essa vontade de fazer. Se você tem, faça. Sim. Incluindo o sexo. E se alguém tiver alguma dificuldade com 70, 80, fala com a gente, né? Então, a gente tem... Médico, urologista, geriatra, cardiologista... Tá? Que também que você não vai ficar ali no vucu-vucu do coração no final. Tem que ver, né? Então... E a gente conversa, fala sobre segurança, fala de remédio e fala também de prevenção, né? O que você falou, de testagem, prevenção combinada, PrEP, PEP, o que couber no roteiro de cada um. Fetiches. Tô velho, não vou fazer tal coisa que eu queria fazer aos 30. Faz aos 60, ué. Imagina. Eu fiz coisas sexuais depois dos 40 anos. Várias coisas que eu nem queria fazer, na verdade. Porque eu só achava que era uma coisa muito hard. Eu tinha muito preconceito com fetiche. Quando eu passei dos 40 anos, eu fui ver que fetiche era uma coisa saudável, magnífica, e que eu podia realizar alguns, que poderiam ser maravilhosos. É o que você falou. Poder fazer o que você quiser, ter o direito. Você não precisa fazer todos os fetiches, mas se você quiser, vai. E agora que eu tô a caminho dos 50... Eu penso, tem algumas coisinhas que eu coloquei na minha rotina de sexo ali, que não é muita, mas algumas coisinhas legais que até uns 30 anos eu nem imaginava, cara. E agora estão ali na minha listinha. Sempre que eu consigo, que eu posso com meu namorado ali, a gente conversa. E aí, hoje rola tal coisa? Hoje rola tal coisinha? Aí, entendeu? Porque eu parei de me privar. Não tenho vontade sempre, mas quando eu tenho... Eu não deixo a ideia da idade me impedir. Isso é ser anti-idadista. Exatamente. Então, né, aquela questão, a gente não precisa não ser racista, a gente tem que ser antirracista. A sua atuação é anti-idadista. Exatamente.
E eu acho que caminhando para o fim, eu queria falar de amor. Falar de amor da questão. A gente falou dos haters, mas eu falar das... Fazendo canal. De 4 ou 5 anos você tá fazendo? Na verdade, 3 anos e alguns meses. 3 anos e alguns meses. Então, eu queria falar do que você gostou, qual que foi o significado, então, desses anos que você tem feito o canal. Quais narrativas talvez você gostou mais de falar, de transmitir. E que história você ainda acha que você precisa ser contada para a nossa comunidade? O que eu mais gostei foi a ideia de as pessoas poderem ser ouvidas. No começo, o canal não teve esse fulcro, ele foi ganhando isso. Então, quando eu cheguei nessa editoria de as pessoas poderem escrever suas histórias e eu poder lê-las, foi a realização para mim. Toda semana tem uma cartinha nova e toda semana tem um envolvimento, um amor, uma coisa maravilhosa envolvida nisso. Que é eu comprar a história, a briga, a luta daquela pessoa. Eu saí de casa e eu preciso perdoar a minha mãe? Não preciso perdoar. Sei lá, coisas assim. Então, o que tem de melhor nesse canal, pra minha vida, é saber que aquela pessoa foi ouvida e que ela ganhou um norte, um caminho ali. Mesmo que aquilo não sirva pra vida dela. Mas ela ganhou um norte, né? E eu acho que todo dia tem uma história pra ser ouvida. Todo dia tem uma história pra ser contada. Eu lembro de uma história muito antiga no meu canal, mas muito antiga mesmo, quando eu nem fazia no YouTube ainda, só no Instagram. De um cara que teve um câncer e o marido dele deixou ele. E ele tratou o câncer. Quando o cabelo dele voltou, quando a saúde dele voltou, ele ficou forte, bonito de novo, o cara queria voltar pra ele. E a dúvida dele era, eu volto pra ele ou não? Eu acho que talvez eu ainda goste dele. E aí eu dei um conselho que talvez eu tenha sido um pouco duro, mas eu não volto atrás. Eu disse pra ele, cara, é o seguinte, a vida tirou 2 problemas de você. Um câncer e um cara imprestável. Um boy lixo. Qual dos 2 você quer de volta? Você quer de volta um dos 2? Cara, tua vida tá leve agora, era um peso enorme, era um tumor e um boy lixo. Você conseguiu se livrar dos 2. Não é maravilhoso que você esteja leve agora, bonito, com seus cabelos, saudável, leves pra viver outras coisas da sua vida? Aí você vai e traz outro de volta. Sim. Corre vários dias. Se trouxer esse boy pra você, vai que o câncer volta. Melhor não. Então tem umas histórias que mexem muito comigo, mas que todos os dias sempre teremos histórias boas pra contar. E a importância de narrativas, né? Eu acho que as narrativas, Márcio, são muito potentes, porque, por exemplo, a gente dá nome para as pessoas, dá nome para as histórias. Porque, por exemplo, a gente fala, existiu escravidão no Brasil. As pessoas acham que isso é só um número, né? E daí a gente falar o nome das pessoas que foram discriminadas, o nome das pessoas que foram torturadas, isso traz potência para as histórias e traz afetos também. Sim. Então eu acho que o que você consegue é trazer isso, trazer o afeto, seja positivo ou negativo, mas trazer essa potência das narrativas. O afeto vem todos os dias, as pessoas passam... Eu moro no centro, né, de São Paulo, as pessoas me veem todos os dias, é muito legal ser abraçado, dizer, eu precisava muito ouvir aquela história, muito daquele vídeo mexeu muito comigo, que bom que você é de verdade, isso é o que eu mais ouço, porque acho que a gente tem muita ideia do influenciador, que ele é uma personagem ali, né? E quando elas me encontram na rua, eles querem abraçar e tudo, aí eu falo, volte seguro pra casa. Eu sempre falo umas frases prontas, mas que são tão gostosas de ouvir. Vai pela sombra. E falo, fala pro teu namorado, manda um beijo pra ele. E eles ficam muito felizes, porque é afeto, né? Sim. Eu nunca pensei que você fosse me dar um abraço. Vem cá, me dá um abraço. E é legal demais. Então, acho que o afeto é uma ferramenta poderosíssima e que a gente precisa fazer muito uso dela. Sim. Ser afetado, né? Ser afetado. E daí tem gente também que chega em você e fala assim, eu não falei com você, só fala pela rede, tem vergonha de falar com você. Chega um monte por DM, eu não te vi na praia, te vi em tal lugar, e não... Falem, gente, venham falar. Se eu estiver comendo, vai ser mais difícil, quando eu comendo eu fico uma pessoa muito brava. Ou igual com cachorro. fome. Com fome. Mas fora de estar comendo, gente, podem me abraçar e correr, não tem problema. Não, acho que maravilhoso. E... Márcio, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa e, de novo, a gente já tinha ficado aqui 1 hora falando antes. Eu acho que a gente está caminhando. Eu só queria perguntar de você uma última coisa. Acho que a gente precisa batalhar contra a desigualdade, contra a injustiça. Acho que na sua visão, qual que são os nossos próximos passos? O que você deixa aí de dica para quem é jovem, quem é adulto jovem, quem é mais velho, para seguir nessa luta contra a injustiça? Escolham bem os candidatos. Eu acho que essa é a maior arma que a gente tem. Todos os anos a gente tem um número maior de candidatos LGBTQIAPN+, tentando ocupar postos de lideranças nos governos.
Eu acho que o principal passo é esse, gatinho. É você ver a lista desses candidatos, ver quem realmente tem planos de governo voltado para políticas públicas para pessoas LGBTQIAPN+, e votar nessas pessoas para que elas sejam eleitas. Daqui agora a gente vai ter, nas próximas eleições, a gente vai ter um monte de candidato LGBT. Dá uma olhadinha nos perfis dos seus influenciadores que falam de política. Lá no meu eu falo sempre, faço listas. Então, acho que esse é o caminho, tá? Porque são essas pessoas que vão poder construir políticas públicas para que a gente possa desfrutar de planos, né, no futuro para a nossa saúde, nossa vida, enfim. E saibam onde seu candidato estava no verão passado. Saibam onde ele estava no verão passado, porque ser bonito, gatinho, levar marido na posse, gatinho, não é tudo, tá, amor? O que ele fez em 2018? Eu sei o que você fez em 2018, tá? Não é por aí. Tem vários outros candidatos. A gente tem uma Erika Hilton, né? A gente tem uma Ana Carolina, a gente tem aí uma Duda Salabé, a gente tem um pessoal muito bom aí que vocês têm que estar com os olhos neles. É esse o caminho para lutar contra a desigualdade. Exato. E, Márcio, obrigado de estar aqui. Acho que, de novo, a gente falou de afeto, eu saio afetado da nossa conversa. Eu também. Obrigado pelo carinho, pelo afeto, e eu tenho certeza que quem está ouvindo, vendo a gente, vai também sair afetado. Sim. Gente, obrigado pela audiência, obrigado de acompanharem a gente. Acho que se vocês curtiram, manda para o tio preconceituoso, para a tia preconceituosa, também para alguém que possa precisar ouvir essas palavras, conversar com a gente. Curte, comenta, compartilha, dá nota, não esquece de seguir, todas essas coisas que a gente fala nos vídeos, mas é importante para chegar em mais gente e a gente falar abertamente sobre isso, para que isso não seja um tabu, para que isso não gere violência, para que isso não gere preconceito. Obrigado, Márcio. Obrigado, querido. Venho sempre que beijão. você chamar. Um beijo.